Esse é o grande negócio, tá? É isso, senhores. E olha só essa notícia. O Brasil perdeu um negócio que poderia render cerca de 3,5 bilhões de reais aos cofres públicos e se transformar em uma das maiores transações da indústria nacional. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o PT pressionou e o Itamaraty decidiu vetar a venda de 450 viaturas do blindado Guarani para a Ucrânia. Só em royalties, o Exército brasileiro, que detém a prioridade intelectual do veículo, deixará de receber 180 milhões de reais. Essa é mais um dos capítulos da disputa entre o Itamaraty e as Forças Armadas, que detêm visões distintas entre os formuladores da política externa do governo e a diplomacia militar. Negão, é uma notícia triste porque 3,5 bilhões de reais é um bom dinheiro. É um bom dinheiro, mas eu quero olhar com o copo meio cheio, né? Porque são 3,5 bilhões que a gente perde, mas de 450 viaturas que iriam para a Ucrânia. E aí a gente está sempre naquela balança de para que lado o Brasil pende nessa bendita guerra Brasil e Ucrânia. Quando a gente estava com o Bolsonaro no poder, a gente sempre tinha a mídia pegava muito no pé dele com qualquer coisinha que ele falava que podia balançar, né? A gente depende hoje dos insumos que vêm não é insumos, como é que é, Carol? Os fertilizantes. Os fertilizantes que vêm da Rússia, então a gente não quer desagradar o Putin, da mesma forma a gente também não quer desagradar o Zelensky, e aí a gente fica sempre nessa briga. Eu prefiro acreditar que esses 450 blindados, e a gente está perdendo 3,5 bilhões, porque eu tô sendo muito otimista aqui que o PT fez isso para não ter amanhã depois um problema com a Rússia, porque a gente, na hora de balançar o dinheiro ali, a gente pode estar perdendo 3,5 ali, mas também fechando outros negócios que vão valer bem mais do que isso. É um ponto de observação interessante, porque assim, nós estamos falando de viaturas de blindados, viaturas blindadas como ambulância. Esse é o ponto que eu quero pegar, ambulância. A gente não está falando de carro de guerra, como é que é o nome daqueles tanques de guerra? Estamos falando de ambulância, eu acho que em qualquer guerra, uma ambulância deve ser bem vista. Ou não, Felipe? Ou a minha geopolítica está errada? Não, está certíssimo, Rodolfo. Concordo contigo, né? É um absurdo esse tipo de postura do governo brasileiro. Só consertar uma questão aqui que eu acho que é importante, né? A empresa que fabricaria os tanques Guaranis é uma empresa americana chamada Iveco, né? Ou seja, os 3,5 bilhões não iria para os cofres públicos, iria para a Iveco. O Exército, que detém a propriedade intelectual do protótipo do blindado Guarani, tem o royalties de 2% a 3%, o que geraria uma divisa para o Exército de em torno de 300 milhões de reais, tá? Mas esse fato, ele não tira uma questão humanitária, não é? Quando o Brasil, por exemplo, decidiu pela neutralidade em guerras, não é? Isso não impediu o Brasil, por exemplo, de vender equipamentos tanto para o Irã e o Iraque na guerra Irã-Iraque. Então, o Brasil poderia, sim, vender ambulâncias, né, para a Ucrânia e oferecer ambulâncias também para a Rússia, né? Isso é uma questão humanitária. Um país não desenvolve sem ter um complexo industrial militar forte e um complexo industrial da saúde forte. Então, o Brasil, ao abrir mão de 200 milhões de royalties para o Exército, abriu mão de desenvolver a sua própria indústria militar, o que é uma pena. Olha só, Diego, ele está falando aqui que esses 3,5 bilhões, Felipe Monteiro, tá? Não ia para os cofres públicos do Brasil, porque, na verdade, a fabricante, a Iveco, uma empresa americana, é quem ia ficar com a maior parte desse dinheiro, uma vez que ela iria produzir. O que, na verdade, não faria muito sentido, porque se é fabricado aqui, a gente manda para lá, e o Exército tem o direito intelectual disso, como é que fica essa matemática? Porque agora eu fiquei confuso. Eu não sei, antes de comentar, não sei se você percebeu que rolou um multiverso aqui. Foi o Negão defendendo o governo e o PP batendo, então isso é inédito. Não, porque eu levantei uma questão pro Felipe e o Felipe entendeu o que eu quis dizer, entendeu? Porque assim, numa guerra, como que a sua oposição, como que as pessoas vão olhar para você se você defender tal país? Então, por exemplo, você vai mandar tanques de guerra para a Rússia, a Ucrânia vai te ver com maus olhos. Claro. Agora, se você manda ambulância, cara, você não tá falando dos caras que estão por fronte, tá falando das pessoas que precisam ser socorridas. E isso é bem visto em todo mundo, né?
Sem dúvida. Rodolfo, Menos pelo Putin. Isso Temos o Putin aí, né? Essa sua colocação é exatamente... Você delineou aqui o sintoma do que acontece quando a gente coloca a ideologia acima do interesse nacional e até mesmo do interesse humanitário. O Lula aí, acho que não é nem medo de desagradar o Putin, viu, Negão? Eu acho que é medo de desagradar os companheiros dele do PCC, do Partido Comunista Chinês. Então, nós sabemos que é quem está por trás. Meu Deus do céu, você me deu um susto. Tomou um aqui. susto. Eu tomei uns, pelo amor de Deus. Não sei se você sabe. Não sei se você sabe, nós estamos na Jovem Pan. Você está aqui ao vivo para milhões de pessoas. Você sabe, né? Aliás, você sabe, olha para mim. Você sabe. Então não me mata do coração, por favor. Verifica se o seu sinal ainda está ok. Por favor, não brinca comigo. Por favor, não brinca comigo. Foi Vamos proposital. lá. Mas, evidentemente, que o Lula, ele tá com essa preocupação de desagradar a China, de desagradar os seus companheiros aliados ideológicos. E com isso, nós deixamos, como o PP aqui falou brilhantemente, de desenvolver a indústria bélica nacional, de trazer recursos para dentro do nosso país, de melhorar um pouco a nossa imagem junto à comunidade internacional, porque vamos lembrar da vergonha que o Lula fez para o Brasil no G7, quando ele sequer falou com o Zelensky, ficou a 200 metros ali, todos os principais líderes mundiais cumprimentando o presidente da Ucrânia e o Lula lá, sozinho, sentado, calado. Tá, Carol Corimbaba, o Brasil deixou de arrecadar 3,5 bilhões. É o texto que está na pauta, aí eu vou me segurar nele para depois eu brigar com o Felipe. Ele deixou de arrecadar desse lado, mas o que será que ele pode arrecadar mais para frente do outro lado que ele escolheu? Desde a viagem que o Lula fez para a China, eu venho falando, Lula fez uma opção. Ele optou que lado que ele quer estar junto. E não digo se ele está certo ou errado, digo os meus medos. Ele optou estar do lado de China, de Rússia. A gente vê esse movimento todo que ele está fazendo como líder da América Latina, que é essencialmente de esquerda, salvo 2 ou 3 países aqui na América Latina. Tem também, eu estava até fazendo um desenho aqui tudo, desse bloco de esquerda e bem ditatorial, né? Bom, enfim, uma coisa já junta na outra. A África, pessoal, a China está comprando a África, basicamente, né? Índia também é um país extremamente forte que tem pende mais também para China e Rússia ali. Então, e a gente sabe que China já, no meu entender, já é o país mais forte economicamente, pelo menos de poder de paridade de compra do cidadão, já é o país mais forte, é uma baita de uma potência. E Lula fez a escolha de estar ao lado desse pessoal. A gente vê como é que ele bateu no Mercosul, e até eu concordo com os pontos que ele bateu no Mercosul, mas se você pega o pacote todo do que ele está fazendo, a gente percebe que é uma decisão que, assim, o meu medo é que é do lado de uma turma que, por mais que ela venha a dominar o mundo, é uma turma ditatorial, é uma turma que não tem transparência, não tem respeito aos direitos humanos, todos os pontos que ele colocou na campanha dele que ele ia defender uma vez sendo eleito presidente do país. Então eu tenho bastante receio, mas é uma escolha econômica e diplomática que ele fez. Senhoras e senhores, aula com Carol Corimbaba, porque ela já vinha falando aqui que ele já vinha sinalizando o lado que ele tomou partido. Pode falar, Felipe. Não, a Carol, ela foi brilhante, né, na argumentação dela, como sempre, né? Agora, o grande problema por trás dessa decisão, como você bem falou, Rodolfo, é uma picuinha entre o Itamaraty e os formuladores de política militar, né? Infelizmente, né, no governo Lula, a gente está vendo um retrocesso em relação às questões militares, como deixando o militarismo em segundo e terceiro plano, né? Isso impede o crescimento e o desenvolvimento da indústria militar, que é muito importante para o Brasil. Se o Brasil, por exemplo, quiser entrar em guerra com algum país e botar um navio no mar, para você ter uma ideia, e os Estados Unidos desligar o GPS, o Brasil vai navegar por astrolábios. A gente não tem tecnologia militar, a gente não tem tecnologia de ponta que possa desenvolver a economia no Brasil. E o militarismo e a indústria militar é um ponto central do desenvolvimento nacional de qualquer país. Olha só, eu acho que porque o Lula e as pessoas que compõem ali, né, o alto escalão da política no Brasil, eles devem estar eu ia falar uma palavra aqui, mas não posso falar. Eles de brinks. Estão de brinks.
Obrigado, amigo Negão. Obrigado, bom de morte. Senti que você queria falar tá de Brinks. Então, de Brinks. A gente fala assim, então, de Brinks. Por quê? Porque o lado militar foi tão explorado pelo ex-presidente Bolsonaro e veio tão à tona, apareceu tanto o lado militar, que o Lula veio agora, eu acho que ele pegou um bode. Sabe quando pega um bode? Mano, pegou um asco do militarismo, o que é um erro pra ele. E olha que ele financiou erro. muito militarismo nos outros governos dele. Sim, então, ele foi o que mais investiu. O Lula foi o que mais investiu. A compra dos caças suecos, por exemplo, os Gripes, cara, foi o maior investimento feito por qualquer governo na indústria militar. Exatamente, Felipe. E de repente a gente vê agora ele meio que cansado do assunto militar, deixando o militarismo sempre em segundo plano, o que é um erro.